porque temos uma novidade muito boa para o país, com o aval do TSE, resolveram ampliar o tanto de dinheiro que vai ser dado para os partidos. Olha que legal! Não é uma novidade boa, Brasil? Júnior, Thaisa já está pronta? Tá correndo até aqui. Tá tocando a campainha. Mas ela vai vir de Brasília correndo até São Paulo, Júnior? Vem, ela quer uma participação personalizada, a gente cedeu e tá programando isso, então, né? Júnior, quero saber de você, o que você achou da história do cachorro da Marcela Temer? Eu assino embaixo que a voz da consciência disse. Ficar contra a Marcela Temer não é atentado ao pudor, alguma coisa assim. Como assim fica contra a Marcela Temer e atentado ao pudor, gente? Não sei, não. Não é não dá pra possível ficar contra isso. ela, não. Eu acho que eu vou precisar de mais mulher nessa produção, cara, porque como assim ficar contra a Marcela Temer e atentado ao pudor? Ou Vocês é algum mudaram a outro tipo de lei? crime. Contra a Como chefe e isso? contra a Marcela Temer não se fica. Luísa Mel invadiu o Instituto Royal e só pegou os Beagles. Aí já estão brigando com a Luísa Mel. Já tem um outro que quer ser adotado pela Thaisa. Gente, surtou. Começa a falar de cachorro, vocês estão surtando. Vai ter sim o Lula, a questão da prisão do Lula. Vai ter sim Top News em dobro. Thaisa tá aí? Já chegou, tocou a campainha agora. Tocou a campainha agora, já está a postos? Já está a postos. Então vamos lá para Brasília saber desta novidade que deixa o povo brasileiro muito feliz. Thaisa Oliveira, é verdade, isso vai ter mais dinheiro para os partidos? Como assim? Oi, Madá, a história é a seguinte, né? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Uma novidade das eleições desse ano é a criação de um fundo eleitoral que foi criado justamente para financiar as campanhas dos partidos políticos. Um fundão de 1,7 bilhão de reais, né? O fundão, como ele ficou conhecido. Só que, além desse fundão eleitoral, os partidos já tinham direito a uma outra verba, o fundo partidário, né? Que serve ali para custearem despesas corriqueiras dos partidos. Esse ano, os partidos vão dividir cerca de 888 milhões de reais entre si. Só que agora o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que mesmo com esse fundão eleitoral de 1,7 bi, os partidos vão poder usar o fundo partidário para financiar as campanhas eleitorais em outubro. Essa decisão foi tomada na quinta-feira pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que na prática significa que ao todo os partidos vão dividir cerca de 2,5 bilhões de reais. Um dinheiro que vai poder ser gasto como eles bem entenderem, inclusive durante as campanhas. Essa consulta, né, foi feita por um deputado federal, o deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, isso porque os deputados a qualquer momento podem consultar a Corte Eleitoral para tirar alguma dúvida. E tinha ficado essa dúvida a respeito, né, do uso do fundo partidário, agora que existe o fundo eleitoral criado, enfim, exclusivamente para isso. Esse fundo eleitoral é uma novidade desse ano que vem para compensar ali uma outra novidade das eleições, que é o fim das doações de pessoas jurídicas, o fim das doações empresariais aos candidatos, né? Numa tentativa ali, né, de higienizar, digamos assim, as campanhas eleitorais que recebiam valores estratosféricos das empresas, como a gente tem acompanhado aí durante a Operação Lava Jato. Essa consulta, então, foi feita pelo deputado Augusto Carvalho, que quis entender ali como é que os partidos iam poder usar o fundo partidário, se o fundo partidário, enfim, ficaria só para manter as despesas do partido ou não, né? Já que existe esse fundo eleitoral. O cientista político Carlos Meanelli avalia que essa decisão do TSE, enfim, foi prudente, porque no Brasil não existe a cultura de financiar um candidato, né, individualmente. Embora existam essas doações de empresas, como a gente conhece, que estão proibidas a partir deste ano, individualmente, segundo ele, os eleitores não têm a tradição de apoiar os políticos, né? Por isso, um fundão de dinheiro de 2,5 bilhões de reais. Se você tem um fundo de caixa no fundo partidário
e você pode decidir o que fazer com esse dinheiro e você vai enfrentar um pleito eleitoral, obviamente você pode usá-lo, dentro dos limites que o próprio TSE já estabeleceu para cada campanha. O brasileiro não tem a cultura de colaborar com campanha eleitoral, ao contrário, a cultura do brasileiro é tirar alguma coisa do candidato. Isso ainda vem da cultura dos brindes que se entregava, né, caneta, chaveirinho, ainda vem dessa cultura dos brindes, né? Olha, e só para ilustrar, né, essa explicação, o ministro Tarcísio Vieira, que foi o relator dessa consulta no Tribunal Superior Eleitoral, explicou mais ou menos o seguinte, que nas eleições de 2014, os principais candidatos a presidente da República, né, aquelas eleições em que os dois principais candidatos foram a ex-presidente Dilma Rousseff e senador Aécio Neves, segundo o ministro Tarcísio Vieira, 95% das doações, né, que financiaram essas campanhas vieram de pessoas jurídicas, de empresas, o que está proibido. 3% vieram do fundo partidário, que, enfim, já existia, sempre existiu, e apenas 2%, né, foram de doações de pessoas físicas, o que está permitido esse ano, né, desde que as plataformas de crowdfunding, as plataformas daquelas vaquinhas online, sejam registradas no Tribunal Superior Eleitoral e aí os candidatos só vão poder usar aquelas plataformas. Em defesa, né, da possibilidade de que os candidatos, então, tenham mais recursos para usar esse ano, né, com o uso do fundo eleitoral e do fundo partidário durante as eleições, o ministro afirmou ainda, né, que a última eleição, né, movimentou 7 bilhões de reais, a última eleição para presidente movimentou 7 bilhões de reais, e agora, né, o fundo eleitoral que vai ali, né, ser responsável por ratear as despesas dos candidatos, está avaliado em 1,7 bilhão de reais. Por isso, né, em comparação ao valor gasto na última campanha presidencial de 2014, o ministro acredita que os partidos têm sim que usar esse valor total de 2,5 bilhões de reais para financiar as suas campanhas nas eleições de outubro, Madá. Na verdade, o que a gente tem aí é uma tentativa de se adaptar ao fim da contribuição das empresas. O Brasil ainda não encontrou uma forma de financiar as eleições e nem uma forma de que o brasileiro se sinta realmente representado por partidos e candidatos. O que a gente tem é uma tentativa de gerenciar a crise, né, Thaisa? E essa tentativa de gerenciar a crise, quem está pagando é a gente. Enfim, é mais uma notícia que tem por aí. Não sei se vai fazer com que a gente tenha eleições mais democráticas, nem que se sinta mais representado, mas que vai pagar, vai. Exato, é exatamente isso, né, Madá? Esse fundão vem justamente para compensar o fim das doações das empresas. Só que a avaliação é de que os brasileiros ali não têm exatamente esse hábito de financiar um candidato, né, doar individualmente. Por isso, essa decisão de que os partidos tenham mais recursos à disposição para fazer as suas campanhas, que esse ano, assim, a expectativa é de que elas sejam mais enxutas, porque há um teto de gastos, né? Eles não vão poder gastar o valor que bem entenderem e a campanha está menor. Reduziu de 90 dias o prazo oficial para 45 dias. É um cenário novo das eleições esse ano. Só que o que a gente está vendo, né, Madá, também em contrapartida, é uma pré-campanha desenfreada que já está acontecendo, já que os candidatos só não podem pedir votos, mas podem fazer ali essa pré-campanha, divulgar suas ideias, falar no que eles estão pensando, no que estão investindo, quais vão ser suas plataformas. Então, na prática, a lei reduziu o tempo de campanha de 90 para 45 dias, mas o que a gente vê, pelo menos, é que os candidatos já estão aí, né, com as suas pré-campanhas, né, vamos dizer, campanhas na rua mesmo, só não estão fazendo um pedido explícito de votos, que é o que a lei veda. Bom, mais um caso em que a gente tem uma coisa no papel e outra coisa sendo exercida, que é a tal história das pré-campanhas, mas, enfim, a gente noticia aqui as leis que estão sendo criadas e essa é mais uma notícia que vai lá para o blog A Protagonista. Thaisa, boa noite, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.